Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero vos pedir perdão pelo atraso da postagem desta aula. Tivemos alguns problemas técnicos, mas graças a Deus foram resolvidos e aqui nós estamos mais uma vez para vos ministrar esta abençoada aula da Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado a todos vocês que têm nos acompanhado, têm dado seu feedback, enviado a sua mensagem de motivação. Que o Senhor vos abençoe. Também peço-vos que curtam esse conteúdo e inscrevam-se. É muito importante que você se inscreva nesta barra, botão vermelho aí. Torne-se um inscrito desse canal, assim o YouTube e as redes sociais, eles entenderão que esse conteúdo é bom e que vale a pena ser compartilhado para outras pessoas. Vamos à nossa aula, então, de hoje. E nesse domingo estudaremos a lição de número 13. E com ela encerraremos o estudo da Escola Dominical do primeiro trimestre do ano de 2024. Foi uma jornada interessante, de muito aprendizado e edificação espiritual. Mas já estamos preparados para a próxima, que se iniciará no próximo domingo. Hoje, a nossa lição traz como assunto o poder de Deus na missão da igreja. O texto bíblico base encontra-se em Atos, capítulo 13, versículos 1 ao 4. Acompanhe aí na sua tela. O textuário nos diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. A verdade prática: o Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito Santo, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. Nesta lição, temos 3 objetivos, que são: refletir acerca da doutrina do Espírito Santo, analisar as diferentes perspectivas da capacitação do Espírito Santo à sua igreja e pensar no Espírito Santo como principal impulsionador da obra missionária. Revestimento ou poder do Espírito Santo. Você conhece esta doutrina bíblica, também conhecida como a doutrina pentecostal? Qual a relação entre a igreja, sua missão e o poder do Espírito Santo? É o que compreenderemos hoje. Meus irmãos, vamos agora à nossa introdução, que assim nos diz: nessa lição, focaremos nossa atenção ao poder do Espírito Santo na missão da Igreja de Cristo. E eu ressalto 2 pontos nessa introdução. O primeiro diz respeito à igreja e à sua missão. A igreja, ela foi pré-estabelecida antes da fundação do mundo e ela sempre esteve na mente de Deus, conforme aos Efésios capítulo 3, versículo 9. Isso é tão claro que nós podemos admitir em uma ordem lógica que Deus fundou a igreja, logo é Ele quem ordena como a igreja deve ser e viver. Então, é isso. Deus fundou a igreja, Jesus Cristo formou a igreja e o Espírito Santo confirmou a igreja, inaugurando-a no dia de Pentecostes. E o que é a igreja? Em linhas gerais, podemos dizer que a igreja é a comunidade dos redimidos, é a Assembleia dos Santos, é o corpo de Cristo, é a união e o ajuntamento dos salvos por Jesus Cristo. E não nos juntamos a ela por mera vontade, segundo a nossa vontade, porque diz-nos o Salmo 100 que foi o Senhor quem nos fez, povo seu e ovelhas do seu pasto. Foi Ele quem acrescentou-nos a sua igreja, por sua graça. A igreja tem uma missão. Esse termo missão vem do latim mitteri, que significa tarefa. Esta missão da igreja é também conhecida como a Grande Comissão e assume destaque nela a evangelização e o discipulado. Ela é a grande tarefa, a incumbência de Cristo para a igreja, conforme Marcos capítulo 16, versículo 15,
e Mateus, capítulo 28, versículos 19 ao 20. O missionário inglês Hudson Taylor, do século XIX, assim dizia sobre a grande comissão, que ela não é uma opção, mas um mandamento a ser obedecido pela igreja. Então, a igreja é missionária por natureza. Ela é a portadora da Missio Dei, da missão de Deus. E a igreja opera em 3 relações ou direções. A primeira, para com Deus, em culto, em adoração. A segunda, para com seus membros, em edificação e comunhão. E a terceira, para fora, para o mundo, em proclamação do Evangelho. O seu propósito é tornar o nome de Cristo conhecido entre todas as pessoas. E o segundo ponto destacado na introdução é o revestimento do poder do Espírito Santo. Já disse aos irmãos que a igreja foi inaugurada no Pentecostes, que assim como Cristo encarnou-se, manifestou-se num corpo humano, assim também o Espírito Santo manifestou-se na igreja no Pentecostes. Ela é o seu corpo, seu lugar de habitação, e ele, o Espírito Santo, permanece atuante, ativo, por meio do seu poder, a manifestação de seus dons na igreja contemporânea, tal qual na igreja primitiva do primeiro século. Então, fechando esta introdução, guarde isso. A instituição divinamente escolhida para fazer missões é a igreja. E o Espírito Santo é o mediador, a força motriz dessa missão. Por isso, acompanhe na sua lição, no final da introdução, diz-nos que o Espírito Santo é a maior necessidade da igreja. E sem ele, a igreja local não anda e nem cumpre a sua vocação. O primeiro ponto geral desta lição nos diz: a doutrina do Espírito Santo segundo o Evangelho de Lucas. E a primeira parte, o ensino revelado nos escritos de Lucas. Aí é destacado a ação do Espírito Santo no ministério de Jesus, segundo Lucas, e na vida da igreja, conforme o livro de Atos. Há uma ênfase aqui, meus irmãos, para os escritos de Lucas. Ele foi um cristão, provavelmente de Antioquia da Síria, era um médico, historiador e companheiro de viagens de Paulo. Lucas é o autor humano de 2 livros bíblicos inspirados: o Evangelho de Cristo, segundo Lucas, e o livro de Atos. Entre os autores do Novo Testamento, Lucas é o que mais se destaca por dar ênfase ao Espírito Santo. Vários estudiosos da Bíblia, como pentecostais norte-americanos, entre eles Craig Keener e Robert Menzies e outros, dão ênfase em seus estudos à teologia lucana, à teologia carismática de Lucas e Atos. O Espírito Santo é o grande protagonista no Evangelho de Lucas. Ele é citado 36 vezes. Ali há referências como a primeira, em Lucas capítulo 1, versículo 15, fazendo referência a João Batista, que seria cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento. Até a última referência em Lucas, capítulo 24, versículo 49, foram as palavras de Cristo: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, meus irmãos, vejam que o comentarista da lição ressalta aquilo que destaca-se em Lucas e em Atos, tanto no final dessa primeira parte, como também na segunda parte desse primeiro ponto, o enchimento do Espírito Santo como uma experiência necessária. Ou seja, sem a ação, sem o enchimento do Espírito Santo, os crentes não são qualificados para ser testemunhas do Evangelho, porque tanto Cristo como a igreja primitiva, desenvolveram seus ministérios na dependência do Espírito Santo, sob o seu poder, e só saíram ao mundo depois de serem cheios do Espírito Santo. É por esta razão, conforme já afirmamos, que a maior necessidade da igreja é da presença, do poder do Espírito Santo.
estrutura física, métodos e estratégias possui o seu valor, mas o Espírito Santo ele não unge métodos, nem máquinas, mas homens que se rendem humildemente em sua presença, dispostos a serem usados por ele. Prosseguindo, na terceira parte, o enchimento do Espírito como uma experiência concreta. E o que é uma experiência? É a ação e o efeito de experimentar algo. E aqui no caso, claro, é a experiência pentecostal, que diz-nos o autor dessa lição, ela não é abstrata, algo irreal, impalpável, sem efeito ou sentido. Ele comenta aí que ela é um acontecimento objetivo, que podia ser vista e ouvida. Havia manifestações físicas que se tornavam reais para quem as tinha e visíveis para quem as presenciava, conforme os registros do livro de Atos. Entre essas manifestações ou sinais, temos um exemplo aí de duas. A primeira, baseando-se em Atos capítulo 5, versículo 32, quando os apóstolos eles são perseguidos por causa de Cristo e levados diante das autoridades judaicas, são ameaçados para que parem de falar do nome de Jesus, ao que eles responderam: não podemos, nós somos testemunhas acerca destas palavras. Complementando, Atos capítulo 4, versículo 20, eles afirmaram: não podemos deixar de falar de tudo que vimos e ouvimos. Logo, coragem, ousadia para testemunhar ou a unção para o serviço cristão é um dos sinais, das evidências da experiência pentecostal. A segunda evidência ou sinal da experiência pentecostal é o falar em línguas desconhecidas. Conforme Atos, capítulo 2, versículo 4, é o Espírito Santo quem as concede ao crente, quando esse é batizado no Espírito Santo. E o comentarista diz-nos que esse é um sinal que se sobressai sobre os demais na experiência pentecostal. Mas eu gostaria de vos lembrar que as línguas desconhecidas ou estranhas são a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Claro, não é a única evidência. E nós podemos compreender melhor isso na quarta parte desse primeiro ponto, a doutrina pentecostal clássica. E o que era a doutrina pentecostal? Ora, é a doutrina, o ensino bíblico que aceita a operação atual do Espírito Santo na igreja, através dos seus dons, batismo no Espírito Santo e línguas desconhecidas. Quando comparada à teologia reformada, podemos dizer que os pentecostais ampliam a visão teológica sobre a atuação do Espírito Santo, até mesmo porque nossos irmãos reformados, igrejas históricas, são cessacionistas, ou seja, eles creem que as manifestações do Espírito Santo, por meio dos seus dons e milagres, ficaram restritos ao primeiro século da era cristã. Mas nós, pentecostais, somos continuistas, porque afirmamos a plena atuação do Espírito Santo na contemporaneidade. E por que pentecostalismo clássico? O que é isto? Isto refere-se a algo que tem um grande valor, que está ligado à tradição, àquilo que veio antes de nós. Então, meus irmãos, nós da Assembleia de Deus entendamos que temos como herança o advento do pentecostalismo moderno, conhecido como Avivamento da Rua Azusa, em Los Angeles, Estados Unidos, em 1906, cujo quadrilátero é esse que está aí na tela, do lado direito. Vamos ler juntos? Primeiro, Jesus salva. Segundo, batiza no Espírito Santo. Em terceiro lugar, Jesus cura. E em quarto lugar, Jesus o Rei em breve voltará. Glória a Deus. Ainda nesse ponto, o batismo no Espírito Santo é um revestimento ou derramamento de poder do alto, cuja evidência física inicial são as línguas estranhas. O batismo no Espírito Santo possibilita o ingresso do crente numa vida de mais profunda adoração
e eficiente serviço para Deus, dar a ele mais ousadia para anunciar o Evangelho. Na obra lançada pela CPAD, Missões na Era do Espírito Santo, de John York, está escrito: se a salvação e seu consequente compromisso com uma vida de discipulado radical formam o alicerce do serviço cristão, o batismo no Espírito Santo prover o poder para esse serviço. O princípio fundamental do batismo no Espírito Santo é a capacitação de crentes com poder para que possam, em palavras e em obras, adequadamente testemunhar de Cristo às nações do mundo. Sobre o batismo do Espírito Santo, não podemos estar equivocados. Ele não é o mesmo que a salvação. Ele é subsequente a esta. Vejam que o batismo no Espírito Santo é chamado por Cristo de revestimento. A salvação, ela é comparada figuradamente a uma veste, a primeira veste que a pessoa recebe. E após isso, o Espírito Santo é uma segunda veste. Então, o sentido de revestimento é capa sobre capa. O batismo no Espírito Santo também não é o mesmo que a habitação do Espírito Santo na vida do crente, e nem o mesmo que santificação. É distinto destes. Também, na quarta parte desse primeiro ponto, que ele é maior, nós encontramos a citação de que o batismo no Espírito Santo, ele é bíblico. E o comentarista nos cita aí a ocorrência do batismo do Espírito Santo entre 3 a 4 vezes no livro de Atos. E todas estas foram acompanhadas com falar em outras línguas, que é conhecido o termo na língua grega como glossolalia ou glossolalia. O apóstolo Paulo, também em 1 Coríntios, capítulo 14, trata sobre as línguas, a sua função, seu propósito, sobretudo aquele de edificar individualmente e coletivamente, ou seja, a Igreja de Cristo. Agora, o segundo ponto geral de nossa lição, o Espírito Santo capacitando as testemunhas. Meus irmãos, à luz da Bíblia, compreendemos que o Espírito Santo desempenhou um papel ativo no Antigo Testamento. Claro, diferente de sua atuação a partir do Pentecostes, no Novo Testamento. No Antigo Testamento, ele vinha do céu à terra esporadicamente, para capacitar homens para o serviço de Deus, ou seja, como profetas, juízes, sacerdotes e reis. Mas a partir de Atos, capítulo 2, no Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado em sua plenitude. É o que nos diz o livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. A promessa de Deus é: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. É uma vinda completa em sua totalidade. E isso ocorreu lá no cenáculo, em Atos capítulo 2. E então a carne, que é inimiga de Deus, por estar em rebelião com Deus, por causa de seu estado pecaminoso, ela representa o homem perdido, que quando ouve o evangelho e o Espírito Santo o convence, ele é salvo por Cristo, é cheio do Espírito Santo, portanto, batizado no Espírito Santo. E agora, aquele que, assim como nós, que jamais seríamos alguma importância e expressão na sociedade secular, capacitados pelo Espírito Santo, torna-se uma testemunha destemida de Cristo. E alguns são chamados por Deus para a liderança na sua igreja, para servir como obreiros e em diversos ministérios, inclusive no ministério da palavra. Conta-se que o grande evangelista Moody, do século XIX, nos Estados Unidos, quando esteve pregando em Chicago, após ele dirigiu-se ao hotel. O seu quarto ficava em um lugar elevado e lá de cima ele olhou. Embaixo estava um homem completamente bêbado, fédido, muito sujo, e da sua mente ele pensou e denominou aquele homem de um porco imundo.
ao que o Espírito Santo retrucou imediatamente, dizendo-lhe: você seria ele, se não fosse a minha graça. É exatamente isto, meus irmãos. Esse é o poder transformador do Evangelho e da graça de Deus. E isto é extraordinário, não é verdade? E conforme você pode observar na primeira parte desse segundo ponto, capacitando as testemunhas. Essa capacitação do Espírito Santo veio sobre todos. E o que é ser testemunha de Cristo? Testemunha é a pessoa que assistiu um acontecimento, que presenciou um fato, que atesta a validade, a veracidade de um fato. Nós somos testemunhas de Cristo pela fé na sua obra e em sua palavra. E, claro, também a partir daquilo que ele fez em nossas vidas. Somente o Espírito Santo, meus irmãos, é que pode nos capacitar com o seu poder para sermos testemunhas. Atos capítulo 1, versículo 8, é o textuário desta lição, retrata isso, que o poder do Espírito Santo vem sobre nós para nos transformar em testemunhas. E é interessante que esta palavra testemunha, na língua grega do Novo Testamento, que aparece ali, é martirem, ou martúria, que na língua portuguesa é mártir, que diz respeito àquele que está disposto a morrer ou morre por uma causa. Nesse caso, pela causa de Cristo. Essa capacitação do Espírito Santo é tal que ele nos prepara até mesmo para morrermos pelo Evangelho, se for necessário. Vejam o que o apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. E qual é o contexto aqui do que Paulo está nos dizendo? Imaginem, era uma época de perseguição aos cristãos por meio do Império Romano. Havia vários templos aonde se prestavam culto ao imperador e todos eram convocados para queimar incenso diante da imagem do imperador e chamá-lo de César é o meu Quírios, ele é o meu Senhor. E o apóstolo Paulo está afirmando que ir contra isso, ou seja, afirmar publicamente que Jesus é o nosso Quírio, é o nosso Senhor, era ir contra esse sistema. E isso resultava em morte. E apenas os cristãos fiéis, sob o poder do Espírito Santo, assim afirmavam publicamente. Por isso que Paulo aqui está nos dizendo: ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Que Deus nos conceda esta mesma coragem. O pastor José Gonçalves, comentarista dessa lição, no segundo ponto, pessoas simples, capacitadas pelo Espírito Santo, mostra-nos alguns exemplos, porque essa capacitação do Espírito Santo é para todos os salvos, sem distinção. Disse um certo autor cristão: aonde houver um crente, aí está uma testemunha, um missionário. E aonde estiver um não crente, um perdido, aí estará um campo missionário. Vemos isso claramente quando Ananias, em Atos capítulo 9, a partir do versículo 10, até então ele era um ilustre desconhecido e foi convocado por Deus para impor as mãos naquele que seria o maior apóstolo de todos os tempos, Paulo. Assim também, outro exemplo, é Estevão e Filipe, que haviam sido escolhidos para servirem às mesas, ou seja, exercerem a função de diáconos, mas que se destacaram também como prodigiosos evangelistas, porque conforme Atos capítulo 6, versículo 8 e capítulo 8, versículo 6, eles faziam sinais e grandes prodígios. Fica patente que Deus não tinha uma classe privilegiada para fazer a sua obra. Ele possuía testemunhas capacitadas pelo Espírito Santo. E na terceira e última parte deste segundo ponto, capacitando a igreja. O testemunho cristão
como resultado dessa capacitação do Espírito Santo, não deve ser apenas individual, mas também de toda a igreja. Inegavelmente, isso tem a ver com o chamado geral de toda a igreja, de cada crente, para que envolvam-se na missão. Vejam também aí que a igreja do Novo Testamento é tida como portadora de uma missão profética, ou seja, com a capacidade de transmitir a maior profecia. Cristo e a sua palavra, a maior mensagem, o evangelho para a salvação dos homens. Prosseguindo, vamos ao terceiro ponto dessa lição. O Espírito Santo como fonte geradora de missões. E na primeira parte temos o envio missionário. O Espírito Santo tem uma participação ativa, pois é ele quem vocaciona e envia. É o que nos diz a nossa revista nesta primeira parte. O livro de Atos também registra a trajetória da igreja primitiva em sua expansão para todo o mundo da época, o que ocorreu em poucos anos. Duas razões foram importantes para isso. Primeiro, a obediência a Cristo quanto à grande comissão, o cumprimento do ID, e mais do que isso, em segundo lugar, a dinâmica gerada pelo Espírito Santo, pelo seu poder explosivo, dinâmico, e os crentes primitivos levaram a sério a missão da igreja, porque foram movidos por uma compulsão interior do Espírito Santo e não faziam isso como algo pesado, meramente pela via da obrigação. Ainda, o livro de Atos, escrito por Lucas, ele nos mostra que por intermédio dos dons do Espírito, os dois obreiros foram separados para uma grande obra, e isso de maneira clara e audível. O foco do evangelista Lucas aqui é mostrar que o Espírito Santo é a fonte geradora de missões. E isso faz referência àquilo que encontramos em Atos no capítulo 13, que um dia a igreja em Antioquia da Síria, seus membros estavam em oração, quando o Espírito Santo bradou de maneira clara, audível naquele ambiente: separai-me a Saulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. E outro exemplo de vocação, a obra missionária por meio dos dons do Espírito Santo, principalmente da profecia, é este que está aí na tela, essa imagem com uma legenda do lado direito. É o de Gunnar Wingren. Em meados de 1910, ele estava em Indiana, nos Estados Unidos. Ali já dirigia uma igreja batista e numa reunião de oração, Deus usou este irmão aí desta foto, o irmão Adolfo Undin, para Wingren, que Deus o estava enviando para o Pará, para um povo de costumes simples e de uma comida simples. E assim aconteceu. Então, meus irmãos, nós estamos completamente convencidos, não é verdade? De que é o Espírito Santo quem vocaciona, envia e respalda, ou seja, usa aquele que ele tem chamado para a sua obra. E na segunda e última parte desse terceiro ponto, a estratégia missionária. Meus irmãos, vejam, o mundo, ele é multicultural. Ele é formado por diversas culturas. Há uma diversidade de religiões e uma multiplicidade linguística e etc. E muitas são as barreiras, os problemas, o mal e a oposição à missão divina. Mas nós cremos que esses obstáculos à missão de Deus possibilitam a ação poderosa do Espírito Santo contra eles. Por isso, é necessário a estratégia correta na obra missionária. Vejam que aí também no slide está esta parte que encontramos aqui na lição. Não basta só o desejo de fazer missões. É preciso buscar a orientação do Espírito Santo a respeito de como isso deve ser feito. E o apóstolo Paulo é para nós um grande exemplo disso, de estratégia, de versatilidade cultural, quanto a pontos de contato em uma cultura diferente. Atos capítulo 16, versículos 6 ao 7,
O Espírito Santo o orientou a, naquele momento, não pregar na Ásia e nem na Bitínia, mas que devia seguir para a Macedônia, a Europa antiga. Veja que Paulo tinha uma sensibilidade espiritual e seguia o curso da orientação do Espírito Santo. Vejam também as suas estratégias. Em Filipe, ele, chegando lá, dirigiu-se às margens de um rio, onde encontrou um grande número de mulheres. Com certeza, elas estavam ali lavando as suas roupas, e ali ele prega o evangelho. Em Atenas, a capital grega, altamente intelectual, Paulo esteve no Areópago, onde homens intelectuais, filósofos gregos estavam presentes. E a sua estratégia foi abrir o discurso usando a cultura dos atenienses quanto ao altar ao Deus desconhecido, e usou isso como uma forma de criar um vínculo, um ponto de contato com aqueles que lá estavam. Em Corinto já foi diferente. Lá ele vai pregar para judeus e encontraria os judeus apenas no sábado, no Shabá judaico da sinagoga. Então, durante a semana ele trabalha, mas no sábado ele prega na sinagoga. E em Éfeso, chegando nesta grande cidade, ele percebeu um certo número de pessoas nas praças, sem ocupações. A Bíblia diz que ele alugou uma escola de um certo homem chamado Tirano, e por 2 anos ele não cessou de ensinar e proclamar Cristo naquela cidade. Que Deus nos conceda também, por meio do seu Espírito Santo, estratégias poderosas como esta. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e ele nos dará de maneira deliberada. E a conclusão, pastor? Calma aí, ela virá daqui a pouco. Meus irmãos, esse estudo, essa pré-aula da EBD, tem sido uma grande bênção para você também? Então compartilhe, inscreva-se nesse canal e divulgue o seu conteúdo. Quero, nesse momento, continuar também abençoando os irmãos que têm nos acompanhado e nos ajudado nesse projeto, como a Livraria Evangélica Ebenezer, aqui da cidade de Cruzeiro do Sul, no estado do Acre. Você que mora aqui nessa região e em suas adjacências, se está procurando Bíblias, livros, as melhores Bíblias e estudos, inclusive as novas lições da Escola Bíblica Dominical, é claro, nós indicamos a Livraria Evangélica Ebenezer. Também eu gostaria de indicar um grande amigo meu e servo do Senhor, já foi meu professor, um excelente mestre cristão, pastor Arquelau Santos, Assembleia de Deus em Rio Branco. Ele tem um canal no YouTube, você está vendo aí, ó, a página dele, Arquelau Santos. Lá você encontrará preciosos estudos e mensagens da palavra de Deus. Agora sim, vamos à nossa conclusão. A ação do Espírito Santo é imprescindível para a igreja. No primeiro ponto, o Pentecoste faz toda a diferença no cumprimento da vocação missionária da igreja. O Pentecoste, esse termo, significa 50º, porque a festa do Pentecoste acontecia 50 dias após a Páscoa. Ele era chamada Festa das Colheitas. Nele os judeus ofereciam a Deus as primícias da sua colheita. O dia de Pentecoste, meus irmãos, simboliza para a igreja o início da colheita universal de almas para Deus. Sim, em Babel, a dinâmica do mal nas pessoas levou-as à dispersão, à desunião, mas no Pentecoste, a dinâmica do Espírito Santo veio de uma maneira nova e inaudível. E acompanhe comigo o segundo ponto, o final desta conclusão. Sem o Espírito Santo, a igreja não vai a lugar nenhum. Nós estamos vivendo na era do Espírito Santo. E o que é isso? Isso diz respeito ao prazo específico, dentro da qual o Espírito Santo mostra-se ativo, inclusive quanto à obra missionária. É aquilo que nós encontramos em Atos, capítulo 2, versículos 17 ao 21, que é chamado de os últimos dias.
os dias entre a primeira vinda de Cristo e sua ascensão até a sua segunda vinda para arrebatar a sua igreja. Nós estamos então, meus irmãos, repetindo mais uma vez, na era do Espírito Santo, do lado de fora da igreja, no mundo, as coisas tendem a piorar, mas do lado de dentro da igreja, Deus quer melhorá-la através do derramamento do seu Espírito Santo. Caro colega, pastor, obreiro e líder cristão, me permitam vos dizer, não fiquemos tal qual os discípulos em seu último encontro terreno com Cristo. Conforme Atos capítulo 1, versículos 6 ao 7, eles expuseram a sua preocupação, que tem sido a de muitos. Senhor, restaurarás o reino a Israel? Ou seja, Senhor, as coisas vão melhorar politicamente, economicamente, socialmente? Cristo mostrou a eles e a nós hoje aquilo que é prioridade. Disse ele, não importa saber disso. O mais importante agora é: recebereis o poder do Espírito Santo quando ele descer sobre vós. Em nome de Jesus, meus irmãos, busquemos priorizar esta agenda na Igreja de Cristo, a fim de cumprirmos a áurea missão da igreja.